mediação. Uma outra oportunidade na área da justiça é a mediação pré-processual na Justiça do Trabalho em segundo grau de jurisdição. Esse trabalho que vai ser realizado envolve o nosso entrevistado do dia, ele está aqui nos estúdios já da CBN, o doutor Guilherme Guimarães Feliciano. Ele é juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Olá, doutor, obrigada pela sua presença, um bom dia. Eu que agradeço, bom dia, Carol, Guilherme, uma bom satisfação dia. Estar aqui, enfim, registrar, como eu registrei agora há pouco, que eu sou ouvinte assíduo aqui da CBN. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, viu, pela audiência. Doutor, nós já estamos dentro do trabalho da CBN comentando a respeito desses eventos que os senhores realizam de mediação, que chama-se mediação de conflito, né? Quando temos duas partes, empresas e trabalhadores que estão com processo, alguma pendência, e os senhores estão na tentativa sempre de fazer um trabalho anterior, para que não dure tantos anos na justiça um processo. Neste caso especificamente, nesse novo momento da iniciativa, serve para que tipos de casos? Essa iniciativa é muito interessante, porque na verdade, Carol, ela permite que o litígio, o conflito se resolva até mesmo antes do processo. Você falou muito bem, um dos problemas que mais se apontam quando se fala de poder judiciário é a morosidade, o fato que os processos demoram muito para tramitar até que haja uma solução. Nessa nossa iniciativa, nós estamos propondo à população, à comunidade, que levem ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região os conflitos antes mesmo deles serem encaminhados por meio de um processo. É por isso que são mediações pré-processuais. E, é claro, é importante dizer isto, esta iniciativa alcança essencialmente conflitos coletivos, porque há um entendimento na Justiça do Trabalho que se eu estou falando de direitos individuais, como o direito às horas extras, o direito às verbas rescisórias, de um trabalhador em face da empresa, esses direitos são irrenunciáveis e, em princípio, o trabalhador deverá, de fato, discuti-los, se há algum conflito, judicialmente. Ele até pode fazer um acordo, mas judicialmente. Por que judicialmente? Porque aí há todas as garantias do processo na medida em que empresa e trabalhador não estão no mesmo patamar. Não é? O trabalhador sempre tem uma condição de hipossuficiência econômica em relação à empresa. A empresa sempre detém ali uma posição de superioridade do ponto de vista econômico. Agora, quando eu estou falando de conflitos coletivos, eu tenho de um lado uma categoria de trabalhadores representada por um sindicato, do outro lado a empresa. Então eles estão equipotentes. Diante disto, pode-se tentar fazer um acordo antes mesmo do processo. E é isto que o judiciário está se propondo. E é por isso que estamos fazendo essa campanha, porque muitos não sabiam que nós tínhamos essa alternativa. Então, por exemplo, a empresa que se vê diante de um conflito coletivo que não caminha e percebe que está na iminência de uma greve, ela pode levar este caso ao TRT da 15ª Região para que se faça essa mediação processual antes que aquele conflito se transforme em uma greve. Os trabalhadores que estão ali diante de uma disputa que não avança e que não querem desde logo partir para uma greve, querem, pelo contrário, discutir as possibilidades, podem levar isto ao TRT 15 para que se discutam as suas posições, as suas pautas de reivindicações, antes que aquilo caminhe numa outra direção. E é isso que nós fazemos na Vista Judicial. Essas audiências são presididas hoje pelo desembargador João Alberto Machado, que é o nosso vice-presidente judicial, e eu, como juiz auxiliar, também acompanho. Temos tido um excelente índice de conciliação, e, Carol, Guilherme, eu posso dizer, várias greves na região aqui não aconteceram por conta da interferência e da intermediação deste procedimento conciliatório. Eu ia questioná-lo... Não sei comentar, isso acaba sendo bom para todas as partes, inclusive para os senhores que ficam com menos processos, tanto para a empresa quanto para o empregado, né, que deixam de ter todo esse tempo, né, que leva até a resolução de um processo, né? Exatamente, quer dizer, poupa-se, digamos, a máquina, né? O Estado não precisa que os seus juízes, aqui no caso, que a nossa seção de dissídios coletivos tenha que se debruçar sobre esse caso específico, sobre essa greve, sobre esse dissídio coletivo,
E, por outro lado, os trabalhadores e os empregadores têm uma resposta muito mais rápida. É uma excelente alternativa para essas situações. O que o senhor tem sentido nessas conversas para poder ter essa iniciativa? Há uma dificuldade de diálogo entre as entidades sindicais e as empresas? Porque esse trabalho de negociação entre essas partes, a gente acompanha há muitos anos. Então, todo ano tem a questão do subsídio, todo ano tem a questão de reajuste, de inflação, há também questionamentos sobre o uso de EPIs, sobre leis, determinada área específica que exige alguma regulação, mas a questão é, ter um terceiro conversando é o que está definindo e garantindo, porque aí tem que chegar a um acordo ali na mediação, porque senão acaba sendo também muito custoso para a empresa todo esse processo. Na verdade, o custo é mínimo, né? Porque esses procedimentos todos regem-se pela gratuidade, especialmente a mediação pré-processual. Não há custo algum, há eventualmente o custo de deslocamento ao TRT-15. É interessante dizer isso aos ouvintes. Nós estamos falando, obviamente, de conflitos coletivos que estejam dentro da competência territorial do TRT da 15ª Região, ou seja, interior de São Paulo e litoral norte. Basicamente, é disso que nós estamos falando. Porque um conflito que eventualmente aconteça na Grande São Paulo, por exemplo, será da competência do TRT2. Mas nesse espaço territorial, qualquer conflito pode vir a ser atendido pela vice-judicial nessas mediações pré-processuais. O que vai acontecer eventualmente é que, imagine, se esse conflito for em Presidente Prudente, as partes têm que se deslocar até Campinas. E nós temos, inclusive, Carol, isso é interessante, uma outra iniciativa paralela a essa, mas aí para casos que já estão judicializados e que inclusive já passaram por todas as instâncias ordinárias. Já houve uma sentença em primeiro grau, já houve um acórdão em segundo grau e está em vias de ir para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho, em função de um recurso que chama recurso de revista. Nós temos uma outra iniciativa que se chama Conciliar é Trabalhar de Mãos Dadas. Essa é muito interessante também, porque neste caso, para evitar inclusive este custo de deslocamento, a vice-presidência judicial vai ao local do conflito, ou seja, nós temos, por exemplo, diversos casos envolvendo a empresa X no município de Sorocaba, é onde nós vamos fazer agora, no início de agosto, uma edição do Conciliar e Trabalhar de Mãos Dadas. Vamos a Sorocaba. Por quê? Porque várias empresas lá têm muitos casos em sede de recurso de revista e querem se conciliar, querem, na verdade, discutir com os trabalhadores, aí, inclusive em conflitos individuais, alternativas para que isso não suba a Brasília. E aí nós vamos, com a nossa estrutura, a Sorocaba para fazer essa conciliação. Mas, processuais, o único custo que pode ser é este de vir a Campinas. E você disse, bom, qual é o diferencial? É este exatamente, o mediador, né? O vice-presidente judicial, o juiz auxiliar, o nosso assessor econômico, enfim, nós temos uma equipe especializada que consegue identificar muitas vezes os pontos de resistência, os pontos de dissonância, que podem ser muitas vezes resolvidos até por acordos parciários, para que se possa caminhar para um acordo final. O que caracteriza, inclusive, a mediação é isso, é até interessante. Há uma resolução no âmbito da Justiça do Trabalho, que é a resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ela define mediação assim, é o meio alternativo de resolução de disputas em que as partes confiam a uma terceira pessoa, pode ser um magistrado ou um servidor público por ele supervisionado, a função de aproximá-las, empoderá-las e, na verdade, quem chega ao acordo são as partes. Não é o juiz que oferece o resultado. Ele apresenta as análises sobre o caso. Ele vai aproximando, empoderando, esclarecendo, até que se chega a um ponto comum. Sobre isso, eu até queria comentar, para que haja um acordo, ambas as partes têm que ceder um pouco, né? Ou não tem caso que chega, não, é isso, sai acordo. Tem que ceder. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Ontem mesmo havia uma situação em que as partes estavam um pouco irredutíveis e eu disse exatamente isso. Para que se caminhe, tem de haver concessões. É a ideia, inclusive é o conceito jurídico de transação, concessões recíprocas. Então, às vezes você percebe ali uma postura fechada porque
não se quer, por exemplo, conceder à outra parte mais 10 ou 15 dias para algum efeito, o que eventualmente em termos de impacto econômico é insignificante para a empresa. É o tipo de posição que não ajuda. É preciso ser flexível. E isso já impediu acordos? Eventualmente sim, porque isto diz muito com psicologia de grupos, né? Quando eventualmente um lado resiste, é irredutível, é inflexível, a tendência é que o outro também fique inflexível. Claro, quando reação. Um lado diz, não, eu aceito, mas eu quero isso. A tendência, a gente percebe isso claramente, é que o outro lado diz, não, então tudo bem, mas eu também quero isso. E aí não se caminha. Não é incomum que o próprio vice-presidente judicial faça ali em algum momento uma proposta, e aí já não estamos falando nem em mediação. Quando a proposta vem do terceiro, a gente fala mais propriamente em conciliação. Que são procedimentos paralelos. Para poder buscar isso. Que as partes acabem cedendo um pouquinho cada. E a gente percebe isso, Carol. Por exemplo, a diretoria da empresa ou a assembleia dos trabalhadores tem uma confiança muito grande quando a proposta vem do próprio Poder Judiciário. Que é do terceiro. E aí as coisas Agora, uma melhor. dúvida. Para poderem os trabalhadores serem representados, eles precisam estar representados por entidade sindical, nesses casos? Preferencialmente. Na verdade, é uma garantia constitucional do trabalhador que em negociações coletivas, e aqui nós estamos falando de negociação coletiva, haja sempre a interveniência do sindicato. O que a consolidação das leis do trabalho prevê é que se determinada categoria não estiver organizada em sindicato naquela base territorial, ela possa ser representada pela federação, que é a entidade sindical de âmbito estadual, ou pela confederação, que é a entidade sindical de âmbito nacional. E se não tiver nada disso, eventualmente por um coletivo de trabalhadores. Coletivo. Mas isso é excepcional. Bom, queremos agradecer aqui a participação e também, para quem se interessou, tem que fazer um requerimento lá no processo judicial eletrônico. É isso, doutor? Isso, é interessante também dar esse esclarecimento ao ouvinte. Nós temos, os advogados que me ouvem vão entender bem, nós temos o processo judicial eletrônico. Hoje, na Justiça do Trabalho, Carol, Guilherme, não tem mais papel. Tudo é eletrônico. Então, nós temos o PJE. No PJE, no TRT 15, nós temos lá a alternativa PET, petições, isto na aba da seção de dissídios coletivos. Perfeito. Então, seção de dissídios coletivos, PET. A matéria vai ser direito do trabalho, direito coletivo, acordos e convenções coletivas de trabalho. Ali, o que é que nós precisamos? Que o interessado coloque, basicamente, o que pretende, qual é o ponto de litígio, qual é a sua reivindicação, precisa colocar, evidentemente, os dados da parte contrária, para que nós possamos chamá-la, e tem de demonstrar que houve uma mínima negociação anterior, porque é preciso que as partes tentem primeiro dialogar sem o judiciário. Sem precisar da mediação. Sem precisar da mediação. Mas com isto apenas, nós já marcamos uma audiência e fazemos, geralmente, dentro do mesmo mês, uma tentativa de mediação. Tá certo. Bom, quero agradecer o índice de conciliação, para quem está na dúvida, e o curioso é de 42%, então é um índice muito, muito interessante para tentar. Dr. Guilherme Guimarães Feliciano,